Bom, sem mais delongas, vamos lá, Vitor. Prazer em recebê-lo de novo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Então, se apresenta aí um pouco e aí já na sequência você já define com a primeira pergunta mais óbvia, que é o que é lógica, né? Certo. Minha câmera é essa aqui, né? Tá. Bom, eu sou professor de lógica, né? Sou estudante de lógica há alguns anos e tenho um canal de lógica com mais de 30 mil inscritos atualmente. E onde a gente faz análises lógicas, faz vídeos expositivos sobre lógica de forma geral. A gente analisa debates políticos, debates filosóficos, religiosos e etc. E temos o nosso curso, Academia de Lógica, que é um curso de formação em lógica, tanto para iniciantes quanto para avançados. Então, a gente tem nos nossos cursos mais de 1.000 alunos, né? Então, atualmente meu trabalho é esse, é divulgar lógica pelo Brasil. Ótimo, muito bom. E o que é lógica, afinal? Vamos lá, então é um pouco complexo explicar o que é lógica, porque o objeto da lógica, o objeto de estudo, é um tanto abstrato, né? O Aristóteles, ele, com a sua metafísica, ele inaugura esse costume de se dividir as ciências em diversas ciências, em segmentar as ciências segundo as suas áreas. E a maneira como ele fazia isso era pelo sujeito da ciência, pelo objeto de estudo. Então você começa definindo uma ciência pelo seu sujeito. E o sujeito da lógica são os entes de razão de segunda intenção, que são entes bastante abstratos, né? Então é um pouco complexo explicar exatamente o que são esses entes, mas fundamentalmente a lógica ela se ocupa do argumento, das proposições e dos conceitos. Ou seja, o argumento, né, todo mundo sabe o que é quando você utiliza proposições, combina ela de certa maneira, de modo a sustentar uma certa conclusão. E as proposições são partes justamente dos argumentos, então são os elementos de que os argumentos são feitos, e os conceitos são os elementos das proposições. Todas as proposições são compostas de conceitos. Então, basicamente, a lógica ela vai estudar, digamos assim, um biólogo ele precisa utilizar argumentos para sustentar uma tese biológica, por exemplo, sei lá, sustentar o evolucionismo. Um físico ele precisa tentar provar provar alguma tese com relação ao movimento. Um matemático precisa demonstrar alguma verdade a respeito dos números ou uma verdade geométrica que seja. Todos esses cientistas eles vão precisar usar argumentos para isso. Então, o que cabe à lógica é, fundamentalmente, não estudar o argumento do geômetra, o argumento do físico, o argumento do biólogo, mas estudar o argumento em geral. Ou seja, as qualidades que, em geral, todo bom argumento vai possuir, né? E a mesma coisa com relação às proposições e aos conceitos. Então, fundamentalmente, isso que é a lógica. Comente um pouco sobre o silogismo e o sofismo. Tá. O silogismo é uma palavra que o Aristóteles utilizava, que tem diversas acepções. Ele pode significar... ele pode ter um sentido mais estrito, como significando especificamente aquele argumento que todo mundo conhece, que é todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Isso. Né? E termo médio. Então, é um argumento de 3 proposições, com 3 termos e, enfim, diversas características. Isso é o silogismo na sua acepção mais estrita. Agora, numa acepção um pouco mais ampla, é qualquer espécie de argumento dedutivo. E numa acepção ainda mais ampla é qualquer espécie de argumento, né? Então, vale argumento de indução também, ou não? Sim. Numa acepção latíssima incluiria também as induções. Mas Aristóteles cuidou de indução? Acho que não, né? Sim, cuidou? Sim. Nos tópicos, né? Ele trata um pouco de... Bom, você sabe melhor que eu. De induções. Porque a indução realmente triunfou depois, né? Com o método científico. Sim, né? acho que o termo não era utilizado. Ah, tá. Mas então, tá bom. Porque os gregos preferiam coisas dedutivas do que indutivas, né? Sim. Muito bom. E o sofismo? Bom, o sofisma, na tradição mais clássica, entendido aqui como sinônimo de falácia e paralogismo, né? Também tem essa distinção que eu já vou entrar, mas ele seria todo tipo de argumento que tem pelo menos 2 erros. 2 elementos, vamos dizer assim. Primeiro, esse argumento ele é inválido, ou seja, suas premissas não implicam na sua conclusão. E segundo, ele parece ser válido. Então é um argumento que é errôneo, um argumento equivocado, por assim dizer,
que tem aparência de um argumento bom, de um bom argumento. Isso seria um sofisma. E a diferença com relação ao paralogismo, né? Bom, alguns classificam dizendo que tanto sofisma quanto paralogismo são tipos de falácia. E a diferença é que o paralogismo ele não necessariamente é intencional. Você pode cometer um erro lógico de forma não intencional. Pode dar alguns exemplos? Enquanto que o sofismo seria necessariamente intencional, né? Justamente remetendo aos sofistas. Né? Exemplos, tipos de sofisma a gente pode pensar. Né? Então, sei lá, você tem a falácia da homonímia, que é quando você utiliza uma mesma palavra com significados diferentes no mesmo argumento. E você tenta mascarar isso pelo fato de ser a mesma palavra. Então você se aproveita dessa aparência de ser o mesmo conceito em questão e não é. Aí você tem, sei lá, falácia do acidente. Quando você toma algo de acidental de algo como se fosse essencial. Então, sei lá, você diz Hitler cortava o cabelo, Bolsonaro corta o cabelo, logo Bolsonaro é nazista. Entendeu? Seria uma fase do acidente. Certo. Você acabou de dar um argumento forte para os esquerdistas agora, sim, né? Sim. E aí tem vários aí. Muito bom. Quais são os tipos de lógica? Tipos de lógica. Existem diversas divisões, né, que podem ser feitas da lógica. Uma divisão bastante fundamental e que, no entanto, é um tanto imprecisa é a divisão entre lógica tradicional e lógica moderna. Alguns preferem lógica clássica em vez de lógica tradicional, mas eu uso lógica tradicional. Primeiro porque remete à tradição e segundo porque a lógica clássica pode ser confundida com uma lógica moderna que é chamada de lógica clássica também. Então, fundamentalmente, a lógica tradicional é a lógica que foi fundada por Aristóteles ali no anticristo, né? E até o século XIX. Enquanto que a lógica moderna seria a lógica que começa aproximadamente no século XIX. Além de Aristóteles, quem seriam outros grandes nomes dessa lógica tradicional? A lógica tradicional ela não compreende só a lógica aristotélica, né? Ela compreende também a lógica dos estoicos e a lógica dos megáricos. E todos os aprimoramentos medievais disso aí. Então é como se existisse uma certa rivalidade na antiguidade entre essas três escolas lógicas principais. E na Idade Média é feito um processo de unificação, onde você pega as qualidades de todas elas e unifica isso aí. E aí você tem a divisão da lógica vetus, lógica modernorum, né? E, enfim, diversos desenvolvimentos medievais. E na lógica dita, então, moderna, pós-século XIX, que erros você vê nela? E quem acabou mudando, um dos que mudou essa lógica? Então, justamente por ser uma lógica até talvez excessivamente analítica, ela é complicado dizer em erros, né? Porque tudo ali está formalizado e em tese não tem erro numa formalização. Pode ter, mas enfim. O problema é mais nos lógicos do que na lógica moderna em si, né? Então, nas pretensões que eles têm com essas lógicas. Então, sei lá, você pega, por exemplo, lógicos paraconsistentes que acham que porque eles formalizaram um sistema em que contradições não trivializam esse sistema, eles estão provando que contradições existem ou são possíveis. Então você tem esses pulinhos, né? Esses erros de inferência. Tinha um brasileiro, né? Newton da Costa. Morreu recentemente. Recém-falecido, exatamente. Comenta um pouco sobre ele. Certo. Eu não conheço tão bem assim o Newton da Costa, né? Já estudei algumas de suas obras, mas não tão profundamente. Fundamentalmente, ele é um dos principais desenvolvedores da lógica paraconsistente, né? Se não o principal. E ele tem contribuições em muitas áreas do conhecimento, epistemologia. Eu conheço mais da parte de lógica dele mesmo. E, fundamentalmente, ele criou, né, com a lógica paraconsistente, um sistema lógico que, diante de contradições, não trivializa. Porque, anteriormente, né, voltando aos tipos de lógica para a gente poder explicar isso aí. A gente está falando sobre lógica tradicional e lógica moderna. E a lógica moderna ela se subdivide em lógicas clássicas e lógicas não clássicas. As lógicas clássicas são as lógicas que, supostamente, conservam os princípios lógicos tradicionais. Então, o princípio de não contradição, o princípio do terceiro excluso, etc. E as lógicas não clássicas são lógicas que não necessariamente se comprometem com esses princípios. Às vezes se comprometem, fazendo alterações sutis nesses princípios, mas não aceitam eles integralmente. E, basicamente, um dos problemas dessa lógica clássica moderna, certo?
é que ela, a partir de uma contradição, você consegue, numa lógica clássica, provar qualquer coisa. Então, se você assume que há e não há, disso aí você consegue derivar qualquer afirmação. Qualquer afirmação se torna verdadeira. E aí eles têm um termo técnico para isso, que é trivializar, né? Basicamente, o sistema inteiro trivializa quando você tem uma contradição, porque você consegue provar qualquer coisa. E é basicamente o que o Newton da Costa faz é criar um sistema em que as contradições não podem provar qualquer coisa. Ou seja, como se você estivesse isolando ali o problema e evitando que ele se disseminasse por todo o seu sistema. Você não está provando que contradição existe, você não está provando que o princípio de não contradição é falso, você está só mostrando que essa leitura do princípio de não contradição, de que qualquer coisa se segue de uma contradição, não é uma boa leitura, fundamentalmente. Certo. Qual é a estrutura de uma boa argumentação? Bom, primeiro a gente pode falar de aspectos puramente lógicos, né? De um argumento. Mas um argumento, concretamente, ele não se reduz somente aos seus aspectos lógicos. Ele tem os seus aspectos retóricos também, por exemplo. Então, primeiro fazendo essa divisão, né? A parte retórica, que não é minha especialidade, embora eu entenda um pouco, e a parte lógica. A parte propriamente lógica, você tem diferentes aspectos que você pode olhar. Eu gosto muito de uma divisão que é a Trudy Goover, que é uma autora, acho que americana, de lógica informal, que é das arg conditions, né? Então ela estabelece 3 condições para que um argumento seja considerado cogente. Cogente é basicamente convincente, para que um argumento seja considerado bom, né? E a primeira condição A, né? Arg. Então a primeira condição A, é a aceitabilidade das premissas. Então as premissas têm que ser aceitáveis. Então ela lista lá uma série de condições para uma premissa de um argumento ser considerado aceitável. Por exemplo, se a premissa for uma verdade a priori, né, uma verdade autoevidente. Por exemplo, céu azul. Não, isso não é uma verdade a priori, isso é uma verdade a posteriori, né? Você percebe por meio da experiência. Da experiência. É verdade. Seria uma premissa como o triângulo tem 3 lados, por exemplo. Ou sei lá, se você tiver uma premissa que ela é fortemente sustentada pelo conhecimento comum, se você tem boas autoridades que sustentam, né, autoridades epistêmicas que sustentam essa afirmação. Então ela elenca lá uma série de condições que, se essas premissas cumprirem, elas vão ser consideradas aceitáveis. Então, primeira coisa é que um argumento tem que ter premissas aceitáveis. Segunda coisa, condição R, né, relevância, que essas premissas sejam relevantes para a conclusão, né? Então, sei lá, você pode dizer que... Como que é o nome do criador da teoria do Big Bang? Agora eu esqueci o nome. É um padre, né? Lemaitre, né? Não sei se é assim que pronuncia. Lenotre, não era? Jorge Lenotre, não era? É, isso aí. Eu não sei se é esse. Então, sei lá, você pode dizer que Jorge Lemaitre era um padre católico, logo a teoria do Big Bang é falsa, né? Então isso é uma premissa que é absolutamente irrelevante para a conclusão. Uma premissa tem que ser relevante. Essa é a segunda condição. E a terceira condição é que ela seja não só relevante, mas que ela sustente a conclusão. Ou seja, que ela, de alguma forma, a verdade dessa premissa te conduza à verdade da conclusão. E aí vem mais propriamente uma análise da qualidade da inferência, né? Da qualidade da inferência desse argumento propriamente. Então ela trabalha em cima do silogismo, né? Sim. Sim, ela está estruturando melhor em cima do silogismo, né? Isso. As 3 qualidades que 3 qualidades. Um argumento tem que ter. Como é que você vê a análise da lógica hoje no mundo? O povo fala tudo sem lógica. Como é que você analisa isso? Tanto dentro da academia como fora. Fica à vontade. Bom, eu acho que existem diversos vícios intelectuais, né? Hoje em dia, na comunidade acadêmica e também fora da comunidade acadêmica. E o problema lógico é mais um deles, né? Certamente o problema lógico é muito, muito severo, principalmente porque a lógica deixou de ser ensinada nas escolas, né? E eu considero que a lógica ela é uma disciplina fundamental de ser estudada nas escolas, porque ela vai justamente formar
preparar a inteligência da criança para conseguir aprender qualquer outra coisa. Então, sim, me parece que, em geral, falta muita lógica no discurso das pessoas hoje em dia. Você tem algum aspecto da lógica que falta mais ou falta tudo? É tanta coisa, né? Porque, por um lado, dá para dizer que falta lógica, né? Falta realmente um conhecimento, um discernimento melhor, assim, das coisas. Hoje em dia as pessoas não sabem, sei lá, distinguir o que é um argumento bom de um argumento com premissas verdadeiras. É uma coisa muito básica, né? Como a gente acabou de falar, um argumento ele pode ter premissas aceitáveis, cumprindo então com a condição A da teoria de Goover, mas não cumprir com a condição G, não ser uma boa inferência, então são coisas diferentes. Então, desde esse discernimento mais básico, assim, conceitual mesmo de lógica, até vícios intelectuais e até morais, né? Então, tipo, desonestidade intelectual, pessoas hoje em dia... Hoje em dia não, né? Sempre existiu isso aí, mas acho que talvez isso esteja mais agravado, porque eu acho que a gente vive num momento de crise moral, né? E então pessoas que, sei lá, estão dispostas a fazer qualquer coisa para vencer uma discussão, né? E daqui a pouco a gente vai falar também sobre alguns nomes. A gente pode comentar mais sobre isso, em particular. Sim. Você conseguiria falar o que precisaria... Daria para... aqui... Num debate, como vencer sem ter razão? A lógica ajuda isso? Como é que funciona? Olha, a lógica ela ajuda nisso só de forma muito indireta, né? Só em termos de você entender o que o seu oponente está fazendo, né? Entender bem a estrutura da argumentação do seu oponente e poder se aproveitar dela para enganá-lo de alguma forma. Porque na prática mesmo, para você vencer sem ter razão, você tem que usar estratégias retóricas, e de uma retórica bem perversa. Então seria a erística, né? Inclusive eu trouxe esse livro aqui do Schopenhauer, né? Que é 38 estratégias para vencer qualquer debate, que ele fala justamente dessa erística. O Platão, ele fala... Agora eu não me lembro qual diálogo exatamente que ele fala sobre a retórica. Ele fala que toda ciência, necessariamente, ela tem que conduzir a algum bem. Então, se existe uma ciência que vai te ensinar a enganar os outros para vencer uma discussão, isso não pode ser uma ciência porque ela não está te conduzindo para o bem. Correto. Então seria uma outra coisa parecida com uma retórica, mas que não é uma retórica. A gente pode chamar isso de erística. Tá. Retórica é sempre para o bem. Retórica é sempre para o bem, exatamente. Então, sim, você consegue aproveitar algo da lógica para enganar os outros, mas eu acho que alguém que tivesse essa pretensão precisaria estudar principalmente a erística. E esse, inclusive, é um bom livro para isso.